chegando próximo do ideal para você testar mesmo, né? Tá? E isso mereceu, inclusive, um editorial da revista chamando a atenção para a necessidade de um cuidado, né, de um monitoramento dessa gestante que teve uma ameaça de abortamento de forma diferenciada, porque restrição de crescimento intrauterino continua sendo uma causa importante de morte fetal e de sequela na infância em todo o mundo, mesmo nos países desenvolvidos, né? Então, tentando responder a primeira pergunta que me foi colocada, né, alguma conduta muda o prognóstico de ameaça de abortamento? Obviamente, orientação e suporte emocional é extremamente importante, porque o sangramento é, sem dúvida nenhuma, uma causa de ansiedade para essas mulheres e elas precisam ser ouvidas, orientadas, né, mas um pouco medicalizadas, né, enquanto comprimidos, né? O uso de analgésicos e antiespasmódicos para alívio de sintomas para aquela mulher que, junto com o sangramento, tem desconforto pélvico, tem cólicas que podem estar presentes e causar mais desconforto, também parece ser uma boa conduta. E o que é mais importante de ser feito da mulher com ameaça de abortamento e que nós vemos ainda com muito pouca frequência? É fundamental que determine o fator RH dessa mulher no momento em que ela está tendo sangramento, né? Existe, né, comprovação por pesquisa de hemácias fetais em que o risco de hemorragia feto-materna significativa numa ameaça de abortamento pode ser superior a 10%. Então, mulheres RH negativo com ameaça de abortamento merecem receber imunoglobulina anti-RH para prevenção e sensibilização. E para aquelas mulheres que a gravidez evolui, o acompanhamento do crescimento fetal deve ser feito de forma cuidadosa, porque a restrição de crescimento intrauterino nessas mulheres tem uma chance de ocorrência muito maior, e nós sabemos que temos metodologia para identificar não só a restrição de crescimento intrauterino como o momento mais oportuno para o nascimento daquele feto, né, de uma forma muito bem determinada hoje no obstetrício. Próximo, por favor. E aí vamos passar então para a segunda pergunta, que é a questão aos achados ecográficos na paciente sem sintoma, o que valorizar no primeiro trimestre, né? E eu confesso que eu tive uma dificuldade de tentar imaginar o que queriam me perguntar quando fizeram essa questão. E aí eu resolvi abordar o que da ultrassonografia no primeiro trimestre, obviamente relacionada à cavidade uterina, porque senão seria muita coisa que você poderia ter de achados, né? São importantes de serem avaliados na gravidez, quer dizer, como gostaríamos de receber um laudo de ultrassonografia de primeiro trimestre, né? E que tipo de situações nos fazem identificar que nós, enquanto profissional que cuida dessa mulher, devemos estar atentos, sem que isso signifique antecipar para a paciente muitos questionamentos, muitas ansiedades que devem ser mais um cuidado pormenorizado. Próximo, por favor. O ultrassom de primeiro trimestre, né, ele é uma ferramenta em obstetrícia fantástica, né? Se ele fosse utilizado apenas para datação da gestação, nós já melhoraríamos a qualidade da assistência obstétrica no segundo e no terceiro trimestre de uma forma fantástica. Mas, além disso, né, ele nos permite localizar a gravidez, determinar as gestações múltiplas precocemente, e que tipo de gestação múltipla eu tenho, porque é completamente... Existem vários outros defeitos trombofílicos sendo associados aí, e talvez os dois que mais têm sido estudados recentemente são os polimorfismos do gene da enzima de conversão da angiotensina e a mutação no inibidor do ativador do plasminogênio, o PAI1, né? Esses dois genes, né, eles, quando alterados, favorecem a deposição de fibrina, e existe já documentações muito interessantes de deposição de fibrina precocemente na gravidez, levando à perda. Mas esses são exames ainda
de difícil acesso, mas utilizados em nível de pesquisa. Próximo, por favor. Diante disso, se eu tenho um casal que preenche critérios de perda precoce e recorrente, né, em quem eu devo mesmo fazer investigação de trombofilia? Próximo. Quem tem perda fetal de segundo e terceiro trimestre, inexplicada, inquestionável a validade de pesquisar síndrome de anticorpos antifosfolípicos. O mesmo, né, para aquelas mulheres com aborto recorrente, principalmente se causa genética e anomalia uterina foi afastada. Mas dependendo do seu anátomo patológico, você já pode partir direto pela pesquisa primária de trombofilia. Próximo, por favor. Em relação às trombofilias hereditárias, o que existe, né, hoje, evidência de investigação, é se a perda é da segunda metade da gravidez. Os estudos ainda são muito contraditórios quando nós falamos nas pacientes com perda gestacional precoce e recorrente para as trombofilias hereditárias. O próximo, por favor. Se eu vou investigar, como é que eu faço, né, para diagnosticá-las? O próximo. Diagnosticar síndrome de anticorpos antifosfolípicos não é simples, você precisa de um bom laboratório e você precisa de ter tempo para fazer o diagnóstico, ou seja, durante a gravidez não é a hora de fazer a investigação, a não ser que o exame venha negativo, né? Porque se o exame é positivo, você, para dizer que o teste foi positivo, você precisa que ele seja 2 vezes repositivo e que o intervalo entre a amostra de sangue seja de 6 a 12 semanas. Né? Então a avaliação dessas pacientes deve ser feita fora da gravidez. E a gente vai pedir dosagem de anticorpos anticardiolipinas, IgG e IgM, e o anticoagulante lúpico. Anticoagulante lúpico tem que ser testado por no mínimo 2 técnicas, sendo que obrigatoriamente uma das técnicas tem que ser o tempo de coagulação com veneno da víbora russa. E para dizer se é síndrome de anticorpos antifosfolípicos, basta qualquer um desses positivos, um ou o outro. Agora, para eu descartar a síndrome de anticorpos antifosfolípicos, eu tenho que ter anticardiolipina negativa, anticoagulante lúpico negativo e também os anticorpos anti-beta-2 lipoproteína 1 negativos, que são exames de laboratório tecnicamente difíceis, de pouco acesso. Né? A forma de fazer exige do laboratório cuidados extremamente especiais, mas para eu descartar, eu tenho que ter também esse exame negativo, o que é uma limitação no nosso dia a dia. Próximo, por favor. E para as trombofilias hereditárias, obviamente, as avaliações genéticas elas são feitas por teste molecular e as outras avaliações são feitas por teste funcional. E por teste funcional fica claro dizer quão limitado é fazer qualquer um desses exames na gravidez. Porque um estado de hipercoagulabilidade mais prevalente na espécie humana chama-se gravidez. Então, a gravidez altera muito proteína C, proteína S, antitrombina, né? Então, você vai ter muito falso positivo. A outra coisa é o tipo de teste que você está fazendo. Proteína S você tem que testar a fração livre, senão você acha um monte de gente com deficiência de proteína S, e você tem que fazer teste de antigênio, enquanto a tecnologia cromogênica serve para as outras. Então você precisa de um laboratório que saiba fazer esses exames, senão você cria diagnósticos que não existem. Próximo, por favor. O tratamento das trombofilias hereditárias tem sido proposto semelhante ao da síndrome de anticorpos antifosfolípicos, sendo que é questionável se precisa associar a aspirina. Né? Mas como é que está hoje a questão do uso da heparina em trombofilias hereditárias nas mulheres que foram identificadas com trombofilias hereditárias? O próximo, por favor. Lamentavelmente as notícias não são boas, né? A heparina continua sendo um tratamento experimental, né? E agora, esse ano, né, foi aberto o primeiro multicentro para o uso de heparina em mulheres com trombofilias hereditárias e complicações gestacionais. E não houve nenhuma diferença na taxa de nascido vivo entre o grupo tratado e o grupo placebo. Então, até o momento,
diferentemente da síndrome de anticorpos antifosfolípicos, a heparina parece não mudar significativamente o prognóstico. O que nós hoje imaginamos é que a questão principalmente do abortamento não está em si com a formação do trombo que a heparina daria conta, mas com a modulação do trofoblasto. Então teria que se pensar em outras alternativas, não que a doença não cause, o problema é que o tratamento que disponível no momento não resolve. Próximo, por favor. Então, se já há tantos anos atrás, né, essa é uma frase que eu gosto muito, né, do livro do Thomas Mann, de 1813, né, e que o Samuel Taylor dizia que a vida do homem, nos 9 meses que antecedem o seu nascimento, certamente devem conter situações de maior grandeza que os outros 70 anos que o seguem, né? E hoje nós sabemos que os 9 meses que antecedem essa gravidez, né, nós estamos acompanhando já todos esses 9 meses e que na realidade não temos dúvidas que a forma de fazer com que esses 9 meses sejam seguros para os outros 70, e os 70 nessa época na realidade é apenas uma menção bíblica que diz que 70 anos deveria ser a duração ideal da vida, ou seja, durante o resto da vida, né? O que nós podemos fazer na realidade antes da gravidez pode mudar de uma forma muito significativa os 9 meses que vão fazer a diferença para o resto da vida de todos os indivíduos, né? Muito obrigada.